Olá, pessoal! Acabamos de ter mais um excelente painel sobre as mudanças na ordem geopolítica mundial e o papel dos Estados Unidos, perspectivas para o Brasil. E neste painel nós tivemos a presença de Welber Barral, doutor em Direito Internacional, conselheiro na Fiesp e na Firjan e presidente do IBCI, Instituto Brasileiro de Comércio Exterior e Investimentos. Welber, muito obrigada pela atenção de vir aqui conversar um pouquinho com a gente aqui no canal sobre este assunto que nós acabamos de ver lá no painel. Então, te agradeço muito pelo teu tempo, né? E pela tua atenção também. Sheila, muito obrigado pelo convite, um prazer falar com você. Ah, muito obrigada. E eu quero já te fazer uma pergunta aqui. Quando a gente olha e a gente traz esses temas geopolíticos, né, toda essa importância que nós temos de estarmos atentos ao que está acontecendo no mundo, né, os movimentos vão mudando. Quais são alguns insights que tu traz para que o empresário brasileiro tenha uma atenção especial? Sheila, o que nós comentamos no painel, que foi objeto das perguntas, é justamente essas mudanças que estão acontecendo no cenário internacional e como é que elas impactam o comércio exterior. E no final, como é que isso impacta as empresas? Como é que as empresas podem se adaptar? E a grande verdade é o seguinte, nós estamos passando por uma onda protecionista que não nasceu hoje, não nasceu com Trump, ela já vem de algum tempo. Há um aumento de barreiras no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, os países estão querendo fazer mais políticas industriais, atrair produção para o seu território. E, ao mesmo tempo, você tem desafios para países como o Brasil, que são muito competitivos, por exemplo, na cadeia agrícola, mas que querem também ser competitivos, tanto na cadeia industrial, quanto no que se refere às novas tecnologias, a terras raras, a processamento, ao comércio digital. Então, o desafio para o Brasil é muito grande. A gente precisa de muitas reformas internas, de um lado, a gente precisa de muita qualificação de mão de obra, por outro, e, ao mesmo tempo, temos que enfrentar esses desafios. Então, esse foi o grande tema do painel. E como a gente vê essas questões, assim, qual é a percepção que você traz? Porque realmente, concordo contigo e a gente traz sempre que possível essa informação para ser analisada. Às vezes a gente está olhando lá fora, né? E a gente tem que olhar o que está acontecendo, mas a gente se preocupa demais lá fora, mas o nosso nível de competitividade ele é menor porque nós temos muitas carências internas. Exato. Né? E quais são movimentos importantes que precisamos ter uma atenção maior para fazer aqui? Então, esse é um tema que foi chamado, inclusive, a atenção durante a palestra. O mundo não vai esperar o Brasil. Nós temos países que estão se tornando competitivos muito rapidamente, nós temos tecnologias que estão evoluindo muito rapidamente e nós temos um nível de competitividade que sofre, não dentro da empresa, não dentro da fazenda, mas quando você sai da fazenda é a logística mais cara do mundo. São portos muito lentos, aeroportos que precisam se modernizar, custo de transporte muito elevado, um sistema tributário muito complexo, que pune o exportador. Então, todo o sistema de fiscalização, às vezes, contra fraudes, que acaba permitindo, e hoje nós temos inclusive um problema de lavagem de dinheiro, que pune as empresas honestas. Então, esse sistema diminui a competitividade brasileira. Então, não temos que nos jogar a culpa nos outros, nós temos muita coisa para fazer no mercado interno brasileiro. Exato. E eu gosto quando você traz, né, esse ponto, não podemos jogar a culpa nos outros, porque normalmente é o que a gente passa, né, os outros, né, o problema é no outro, né, país, enfim, nas outras pessoas, nas outras ações, enquanto o nosso tema de casa precisa ser feito, né, e bem feito, e o mais rápido possível, né, porque nós já estamos atrás, né, de tantos países. Eu acho que são três questões importantes. A primeira delas, como países, principalmente da Ásia, aceleraram muito o seu desenvolvimento nos últimos 30 anos. Se você olhar, a Ásia conseguiu tirar 1 bilhão de pessoas da pobreza. Grande parte disso baseado em exportações. E o que gerou, claro, toda uma reação protecionista nos Estados Unidos e na Europa em alguns setores específicos. Mas conseguiram uma evolução. Ao mesmo tempo, nós temos um outro desafio, que são as mudanças, inclusive as mudanças geopolíticas, para as quais nós temos que ter respostas muito rápidas. Por exemplo, o Brasil tem 25% das reservas mundiais de terras raras. Qual é a nossa política para terras raras?
Qual é a legislação que o Brasil vai aprovar? Como é que o Brasil vai atrair investimento para esses temas? Como é que nós vamos qualificar a mão de obra para trabalhar nesses temas? Essa é outra questão. Então, ou seja, os desafios que estão ocorrendo e, ao mesmo tempo, recuperarmos investimentos, por exemplo, em infraestrutura, que já tem mais de 30 anos que nós precisamos investir mais em infraestrutura. Muito defasado, né? E realmente. Isso é custo. Isso é um custo que é passado. O custo que nós temos das estradas ruins, da insegurança, da lentidão, do engarrafamento dos portos, passa para a empresa brasileira. Ela paga isso. O consumidor paga isso no preço, a empresa paga na falta de competitividade. Falta de competitividade, exatamente, exatamente. E é um trabalho que precisa ser a várias mãos, né? Com várias mãos, né? Então nós precisamos muito ter o empresário, né? O setor privado, mas o setor público trabalhando de forma coletiva. Exatamente. E cada um puxando a sua responsabilidade para que efetivamente as nossas empresas possam ser competitivas. E aí um primeiro problema, não adianta a gente jogar, como você falou, não adianta jogar a culpa nos outros, nem no chinês, nem no vietnamita que estão se desenvolvendo e nem nos políticos brasileiros. Os políticos brasileiros respondem a demandas da sociedade. Nós temos que colocar as demandas que atendam o setor privado, que atendam a competitividade, que modernizem o país. E essa é uma demanda que tem que vir, e onde o setor privado tem muita participação e tem que ter um papel fundamental. De outro lado, também não adianta jogar a culpa no governo brasileiro pelas medidas americanas. As medidas americanas são para tentar defender de forma equivocada, mas tentar defender a economia americana. E aí a necessidade de compreender esses mecanismos e saber como é que o empresário brasileiro vai se articular para responder a eles. Exato. Nossa, é muita demanda, são muitas as ações, né? O trabalho, ele não é um trabalho simples e rápido de fazer, mas ele precisa ser feito, né? E com todos os atores envolvidos trabalhando com o mesmo objetivo. Né? Aí uma das grandes dificuldades, Sheila, é que é isso. Quando você fala de um país menor, ou de um pequeno país, por exemplo, integrado na União Europeia, eles não têm muitos problemas que nós temos. O Brasil é um país muito grande, muito diverso, com muitos problemas sociais, com muitas dívidas históricas, e tudo isso, claro, não vai ser respondido de um dia para o outro. Isso nós entendemos. Agora, é um país que precisa entender também que não só nós temos questões como de infraestrutura que já ficaram para o passado, ou a situação tributária, que agora está sendo resolvida, mas que demorou muito tempo. Nós devíamos ter resolvido há 30 anos atrás. Então, nós temos problemas para trás, nós temos a competitividade de outros países que é maior do que a nossa hoje, que estão andando mais rápido, e olhando para o futuro, nós temos muitos desafios para os quais nós temos que nos preparar. E aí vai, por exemplo, quando você fala de qualificação de mão de obra. O Brasil é um problema, no Sul talvez se sinta menos isso, mas que no resto do país você tem um problema muito sério de qualificação de mão de obra para enfrentar os desafios de economia digital. Mas sabe que eu converso com vários empresários e de diferentes segmentos e não tem um segmento que eu não ouço a dificuldade que hoje se tem de mão de obra qualificada. Exato, e não é, de novo, não é um problema que surge hoje, é um problema que surge com uma educação há muito tempo. Há muito tempo. Hoje é o resultado, né? Então, de todo esse processo. De todo esse processo. Welber, muito obrigada por todas as informações que você compartilhou aqui de uma forma tão generosa com a gente, né? Então, te agradeço imensamente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sheila. Obrigado pela participação. Obrigada. E, pessoal, usem essas informações da melhor forma possível para o planejamento de vocês. Este vídeo, curtem, comentem, compartilhem com os pares de vocês, porque informações como essa, de tamanha relevância, é muito importante que a gente dissemine da melhor forma possível. Então, curtem, comentem, compartilhem e bons negócios a todos vocês. Muito obrigada!